Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, como eu havia prometido a vocês, hoje eu vou postar aqui o áudio da reunião que teve lá na Assembleia de Deus em Ministério de Colombo, onde o pessoal tratou sobre assuntos administrativos da atual gestão. E tudo o que foi tratado dentro dessa reunião girou em torno do estatuto manipulado, o estatuto transformado. Mudaram o estatuto para favorecer justamente aí o clã, né? A dinastia que impera. Então, assim, a Assembleia de Deus Colombo está passando por uma das suas piores fases. Inclusive, eu vou mostrar até algumas matérias que mandaram para mim aqui, falando da repercussão que teve esta manifestação. Inclusive, saiu até na televisão. Eu gostaria que você ficasse aí para acompanhar comigo. Mas antes, eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal criado na defesa do Evangelho, contra inovações, modismos, heresias e hereges, e estes que estão transformando o Evangelho em comércio. Nosso objetivo aqui é confrontar um sistema implantado pela Assembleia de Deus durante décadas, tá certo? Um sistema regado a ditaduras, dinastias, nepotismos, disputa pelo poder e corrupção moral. É este sistema que a gente combate aqui. Inclusive lá na Assembleia de Deus Colombo, tem todo esse sistema montado, certo? É por isso que a gente faz confronto aqui direto contra essas bizarrices que estão acontecendo dentro do sistema da Assembleia de Deus. Então, curta, comente, se inscreva, dê essa força aí ao nosso trabalho, tá bom? Como eu havia prometido a vocês, aqui está o vídeo da reunião que teve lá em Colombo, tá certo? Na Assembleia de Deus Colombo, aí uma manifestação pacífica para tratarem de assuntos concernentes à gestão atual, tá certo? Muito do que foi tratado envolveu o estatuto, inclusive pessoas que haviam falecido. Os nomes estavam constando na ata, tá entendendo? Do novo estatuto. Como é que é isso? Vocês vão ouvir o advogado, tá certo? Ele tá aí, o advogado, falar sobre esses problemas administrativos da atual gestão lá da Assembleia de Deus de Colombo. Tem até outro vídeo aqui. Eu levanto às 5 da manhã, 4 da manhã, às vezes passaria às 5, às vezes levanto às 5 às 6, e às vezes toco 14 horas para garantir meu pão. E muita gente começou a falar, e geralmente tudo que vocês viram. Só que não era a ideia, as pessoas estão dizendo que vocês querem derrubar, vocês são traídas. Não. O objetivo aqui, eu aprendi lá no Rio Grande do Sul, como o Daniel aprendeu aqui. A igreja é do Senhor Jesus. Quando ele vier buscar, ele vai buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Agora eu pergunto para vocês, que obras que nós temos visto? E aí vem um deslanche. Igrejas com água cortada, 12 talão de água não pagada. Eu fui informado que também o motivo pelo qual o povo se reuniu é a insatisfação na conduta do pastor, no que ele está fazendo e promovendo. Verdadeira ditadura dentro da Assembleia de Deus Colombo. Má gestão, inclusive envolvendo essa questão do estatuto. Isso culminou numa insatisfação generalizada. E como eu havia prometido aqui, me mandaram esses dois vídeos para eu passar aqui, que o que aconteceu na Assembleia de Deus saiu na televisão, irmão, para ele. Para substituir ele. Agora vai saber como é que serão os próximos cultos, né, Paulo? Eu fico imaginando o que eles vão pregar, ou será aquela velha história, né? Faça o que eu... né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É mais ou menos isso aí, né? Porque isso numa igreja é brincadeira.
Ô Vital, eu já vi isso aí, para falar bem a verdade para você, em bailes. Eu já fui em baile que terminou com cadeira sendo jogada, mesa, mas numa igreja, num templo, não tem. É a primeira vez que eu vejo. Numa igreja é a primeira vez que eu vejo também, Paulo Gomes. E assim, a galera tá furiosa, um partindo pra cima do outro, enfim. É até na igreja, até em nome de Jesus, a galera tem lado, né, Paulo? Eu ia perguntar para você se você costuma ir em locais e ver pancadaria, ver pessoas apanhar. Claro que sim, porque o que você... Saiu nesse canal de televisão e mandaram outro canal de televisão noticiando a mesma coisa. Teve uma reunião, teve um culto na igreja, onde o pastor, que não era mais pastor, subiu ao púlpito, conversou com alguns fiéis, e essa divisão acabou fazendo com que a igreja se dividisse. Muitas pessoas, muitos fiéis ficaram do lado do pastor, que deixou de ser pastor, e outros acabaram se revoltando, porque ele subiu no púlpito, subiu ali no palco para fazer, né, o seu trabalho como pastor, sendo que ele não era mais pastor. E aí começou uma grande confusão dentro da igreja, e como você bem falou, essa confusão acabou do lado de fora, foi uma grande confusão. Aqueles que eram do lado do pastor, aqueles que não queriam que ele continuasse ali o trabalho da igreja, começaram a discutir e foram realmente para vias de fato. Inclusive a polícia militar foi chamada, e segundo os vizinhos foi um grande alvoroço ali da frente da igreja. E o ruim, né, que essas coisas acontecem, porque a gente não quer, né, que isso aconteça, porque você vai à igreja para você aprender sobre a Bíblia, colocar em prática as suas boas ações, e aí acaba acontecendo essa grande confusão generalizada. E a gente tem uma nota, a defesa, na verdade a Polícia Civil, ela enviou uma nota à nossa produção e disse que não foi notificada oficialmente sobre esse caso, né? Mas a gente tem informação que a Polícia Militar esteve lá ontem à noite para acalmar então aí, né, essa situação que acabou ficando bem complicada nessa igreja lá em Colombo. Douglas. A gente lamenta, né, Juliano? Aliás, o nosso Juliano, repórter muito competente aqui no Tá Na Hora Paraná, também uma pessoa de igreja, ele sabe o que ele está falando, né? Sabe o que as pessoas vão fazer na igreja. E a gente lamenta demais por uma briga como essa na frente da casa de Deus. Essa é a verdade. Por isso que eu falo para vocês, a gente está abrindo espaço aqui, nós tentamos, tá? Durante essa tarde, encontrar aí essas pessoas que estavam envolvidas nessa história, encontrar o pastor, encontrar outros membros dessa igreja. Se por um acaso, você que está aí na tua casa, conhecer algumas dessas pessoas, conhecer o pastor, o espaço para eles está aberto aqui na Rede Massa, não está na hora ou qualquer outro programa da Rede Massa. O espaço está completamente aberto. O telefone está aqui, inclusive, para você acompanhar. Tá vendo, irmão? O subproduto da insatisfação da membresia da instituição causa isso aí. O escândalo do evangelho. Agora, isso está sendo promovido por quem? Por mim. Muitos que me criticam aqui no canal por expor esses desvios de conduta e finalidade desses pastores milionários. Aí me chama de rebelado, fica me adjetivando, dizendo que eu estou causando o escândalo do evangelho. Não estou, irmão. Eles, os pastores, é que estão fazendo isso, promovendo o escândalo do evangelho. Se você ainda não viu a nossa série de vídeos falando sobre o sistema da Assembleia de Deus que ela implantou durante décadas, eu vou deixar o link aqui no card para que você entre lá e conheça o sistema e procure confrontá-lo pelas escrituras, palavra de Deus. Muito bem, eu vou deixar vocês com o áudio aí, vocês vão ouvir o áudio do advogado da convenção falando sobre a questão do estatuto, sobre a má gestão desse pastor, do seu filho, e ambos foram afastados de suas funções, tá certo? Fique com o áudio, tire suas próprias conclusões no final, deixe um comentário aí no rodapé, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o que você acha disso tudo, tá certo? Deus abençoe e até a próxima. Profissionais são da Assembleia de Deus e estão vinculados à Convenção do Paraná. Vamos lá, outra coisa que é importante a gente abordar aqui, porque às vezes a gente ouve tantas certas coisas que a gente às vezes acaba acreditando. Já dizia o nazismo que uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Então vamos colocar aqui. A gente ouve muito falar assim, o campo aqui é autônomo. A gente fica cansado de falar isso, cansado de ouvir. Só que nunca se fala que é uma autonomia muito relativa. Porque o campo não é feito de vontade de líder. O campo é feito, primeiro, enquanto igreja, corpo de Cristo, de vontade de Deus.
Em segundo lugar, enquanto organização, é feito de vontade do povo. Isso tem que ficar sempre muito claro. O dono da igreja espiritualmente é Deus. Mas o dono da instituição é o povo. Com base nisso, existem outros elementos que sempre têm que ser pesados. Nós já enfrentamos esse argumento em Maringá, já enfrentamos esse argumento na Fazenda Rio Grande, já enfrentamos em Araucária, já enfrentamos em Irati, já enfrentamos em Ponta Grossa, já enfrentamos esse argumento em Daréu de lugar. A gente está muito careca. Então, existe uma realidade que o pastor Abelardo e todos os pastores aqui falaram. Cada membro que está nesse campo aceitou Jesus na Assembleia de Deus. Essa é a primeira. Segunda coisa, esse campo não foi fundado por alguém que hoje esteja na liderança. Esse campo foi fundado há muitos anos por pioneiros, gente que deu seu sangue, sua vida, lágrimas, e fundou esse campo como Assembleia de Deus. O patrimônio construído por esse campo não foi construído pela liderança atual. Começou com contribuição de uma igreja missionária 100 anos atrás, que começou a constituir esse patrimônio. Então não é simplesmente falar assim, é autônomo, agora a nossa igreja é a igreja da cidade e tá tudo... Não tá, não é. E a igreja da cidade tem uma que é a igreja do pastor Carlito Paes em São José dos Campos. Usar esse nome sem autorização, inclusive, pode constituir fraude. Nós vamos verificar isso. Mas vamos lá. Eu preciso ir esclarecendo essas coisas aqui, para os irmãos ficarem cientes de que a coisa não é bem assim, como muitas vezes foi repetido. Agora, a gente precisa que os irmãos caminhem conosco no seguinte: alguém aqui gostaria de sofrer uma punição injustamente? Eu sei que você já tem experiência nisso, mas gostaria? Não. Para que não haja injustiça, existe um negócio chamado lei. E para a gente aplicar uma justiça, a gente precisa seguir a lei. A própria Bíblia diz que não adianta o soldado militar se não militar legitimamente. Legitimamente é de acordo com a lei. Então, em todos esses fatos que nos foram trazidos, todos eles, nós precisamos seguir a lei. Então, nós temos um procedimento administrativo já instaurado, já foi instaurado. Na verdade, são 2 procedimentos administrativos. E como não há segredo de justiça aqui, nossos processos são públicos, eu vou falar com muita clareza e com muita tranquilidade. É público, tá? Então, existe um procedimento contra o pastor Edilson e existe um procedimento contra o Rodrigo. Nesses procedimentos estão sendo apurados tudo que foi trazido. E tudo que não foi trazido e for trazido também será apurado. E nós vamos comprovar materialidade, autoria, vamos dar o direito do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. Aliás, já começamos a fazer isso. Os 2 já foram notificados do procedimento administrativo que corre no Conselho de Ética contra eles. Estou deixando claro isso aqui. Já foram notificados. Tiveram prazo para apresentar defesa. Rodrigo não se manifestou. Pastor Edilson não se defendeu. Ocupou esse prazo para acusar e dizer: nós somos autônomos. Mas, como chegaram mais fatos mais graves, nós acrescentamos ao processo administrativo e abrimos novo prazo para eles se defenderem. Contraditório, ampla defesa, devido processo legal, do jeito que manda a lei. Prazo se encerra, se eu não estiver enganado, esse final de semana. Não tenho certeza, então estou deixando claro que eu não tenho certeza. Mas, uma coisa eu preciso deixar clara: o estatuto da CIADEP diz o seguinte: quando a CIADEP tem antecipadamente já materialidade e autoria comprovada de alguma coisa, então já tem documento, tem prova,
está ali, não tem que produzir mais nada, é matéria clara. O Estatuto da CEADEP diz que o Conselho de Ética pode imediatamente aplicar uma decisão liminar. Uma decisão que ela é provisória, porque o processo vai prosseguir, mas que já tem efeito. Já o Conselho de Ética se reuniu e analisou os casos. Com relação ao pastor Rodrigo, o que é que está muito claro? Tudo aquilo que foi passado, inclusive na mídia. Então, assim, os palavrões, os comportamentos, tudo aquilo não tem mais o que ser provado. Está ali, foi passado até no Zaio, quem dirá em todos os outros lugares. Então, ali já tem materialidade e tem autoria, está claro para todo mundo. Com relação ao pastor Edilson, além de não termos até agora visto qualquer ação do presidente com relação ao comportamento do Rodrigo, que também já temos materialidade e autoria de que nada foi feito, existe um segundo fator, um fator superveniente, muito claro, que é a situação do Estatuto. É lógico que nós vamos apurar com mais profundidade a questão do Estatuto. Nós vamos querer saber se era vontade mesmo do povo aquele Estatuto. Se houve manifestação de vontade livre e consciente de uma Assembleia devidamente convocada, onde todo o povo da De Colombo disse assim: nós queremos a partir de agora ser chamado Igreja da Cidade. Não, mas nós vamos apurar, vocês já estão servindo de prova para nós aqui. Mas a gente vai apurar e vamos dar todo o direito do contraditório. Agora, tem coisa que não tem como a gente não ver. Por exemplo, quando a gente vê o nome de um morto numa lista que foi registrado em cartório. Então, assim, está público, registrado em cartório, o nome de 2 mortos que na ocasião da Assembleia estavam já mortos. Então eu vou exigir mais qual prova? Mas essas coisas eu estou deixando claro porque é público. Eu não tenho medo de nada e não tenho que esconder nada, é público. Isso legalmente é público. O povo tem o direito de saber. Nós temos outros casos, que é o caso de pessoas que aparece o nome, aparece a assinatura naquela ata e que não estavam mais nem na De Colombo. Por exemplo, lá no campo que eu sou pastor, tem alguns que me procuraram, inclusive preocupado. Pastor, estou aqui, mas eu já tinha carta aqui na nossa secretaria. Está aqui o pastor Hernani, que é o tesoureiro da igreja e que ajuda a controlar a secretaria, pegou as cartas de mudança e falou assim, ó, teu nome está aqui, mas a tua carta chegou aqui antes. A ata feita em 22 e a pessoa pegou carta lá para o nosso campo em 2020. Então aí qual prova mais eu vou ter que fazer? Então, materialidade, autoria, está ali no documento que foi registrado em cartório. Então, amados, nesse momento, o Conselho de Ética viu que tinha elementos para tomar uma decisão. Essa decisão é definitiva? Não, porque nós vamos apurar tudo. Nós vamos até o fim. E aquilo que for crime, quem congrega comigo lá, pastor, meu nome apareceu aqui, vai ali na delegacia e faz o boletim de ocorrência. Estou sendo muito claro. Porque eu não sei no que, se fosse comigo, eu não sei no que mais meu nome foi usado. Então eu já vou deixar registrado. Quem congrega comigo, estou dando essa orientação. Então, diante dessa realidade, o Conselho de Ética já tomou uma decisão. Ela não é definitiva, porque nós vamos até o fim com ela. Nós vamos precisar muito dos irmãos, porque a vontade do povo é manifestada através dos irmãos. Mas o pastor Rodrigo e o pastor Siqueira receberam agora, o pastor Paulo já enviou para eles, uma notificação do Conselho de Ética que ambos estão com os efeitos das suas consagrações a pastores suspensos pelo Conselho de Ética.
deixar claro aqui que esse é o começo da nossa caminhada. Mas já começamos. Isso tem que deixar claro que nós temos uma caminhada pela frente ainda. Porque nós vamos, repito, apurar tudo. Vamos dar todo o direito do contraditório, da ampla defesa, e vamos chegar a uma sanção definitiva final. Com um detalhe: são pastores e, segundo o estatuto da CIEATEP, o julgamento deles não será no Conselho de Ética, será no plenário de pastores presidentes, à frente de todo mundo. Amém. Só para deixar claro isso, tá? Mais alguma coisa que eu estou esquecendo aqui? Tá tudo tranquilo até aqui? Pastor, quais os efeitos dessa suspensão já na AD Colombo? Nós vamos ter uma caminhada até nós chegarmos a resolver tudo na AD Colombo. É uma caminhada, não é simples, não é fácil, vai envolver o Ministério Público. Tá? Nossa, isso tem que ficar claro, vai envolver o Ministério Público, porque é uma situação grave. Então, a situação vai ter que envolver o representante da sociedade, que é o Ministério Público. Uma coisa que é muito importante, que nós já advertimos desde já, que em razão das sanções a que os dois já estão submetidos na CIEATEP, eu espero de coração que eles não queiram retaliar sobre nenhum dos senhores. Fica a orientação: não aceitem retaliação. Isso tem que ficar claro. Vamos ter que trabalhar agora. Tá? Então, assim, essas coisas têm que ficar muito claras para a gente não ter dúvida. Não ter dúvida. Tá? Então, estamos sendo bem transparentes aqui do jeito. Só um minutinho. Estamos sendo bem transparentes aqui do jeito que tem que ser legalmente. Volto a ressaltar: é um início de caminhada, vamos apurar tudo, há que existir o contraditório, a ampla defesa e o devido julgamento. Tudo vai ser feito de acordo com a lei, mas a gente espera que a reciprocidade também seja de que tudo seja feito de acordo com a lei. Nenhum dirigente de congregação, se for para agir de acordo com a lei, pode ser punido porque está buscando apurar as coisas de acordo com a lei. Isso seria punir um dirigente, punir alguém porque está tentando resolver uma situação. É cometer mais um delito, que pode ser uma injúria religiosa, que pode ser uma perseguição, ou outras coisas como calúnia, difamação e tantas outras crimes contra a honra. Então, nós esperamos a reciprocidade. Vamos tratar com delicadeza, com amor cristão, mas com a seriedade que o caso ajuda. Volto a deixar claro: temos uma longa e dolorosa caminhada, mas se nós temos convicção de que estamos fazendo por Deus, Deus é conosco. Eu penso que eram esses esclarecimentos que eu tinha que dar como jurídico. Vamos com tranquilidade, de nossa parte enquanto convenção. Se houver por parte deles o interesse e o desejo de agir de acordo com aquilo que é certo, eles não vão receber o salário. Se não houver o que é certo, na nossa ótica, acumula as transgressões. É a nossa orientação. Faz o valor do chacreiro para eles. Volto também, segundo o nosso entendimento, se há um desejo de fazer o que é certo e de cumprir a lei, não deveriam dirigir a igreja enquanto suspensos. Deixa eu só colocar mais uma coisinha. A diretoria tomou posse, a menos que haja existido uma nova Assembleia Geral, que eu não tenho conhecimento, então estou falando aqui de algo que eu não tenho conhecimento. A diretoria tomou posse na mesma Assembleia, pelo menos é o que me parece que consta na ata de aprovação do Estatuto. Questionada a legalidade do Estatuto pelo Ministério Público e na forma certa,
até a posse da diretoria ficaria impugnada, porque maculada em virtude de uma, vou usar o termo fraude, nos registros. Sugestão minha, eu jamais vou estimulá-los a descumprir a lei porque alguém, eu jamais vou estimulá-los a descumprir a lei porque alguém descumpriu. Porque senão vocês saem da posição de vítima e passam também para a posição de agressor. O que é que a lei diz? Isso a gente tem que ser transparente. Eu não vim aqui para enganar nem mentir para ninguém. Chega de mentir. No momento em que você pega a tua oferta, o teu dízimo, que cada membro da igreja pega a sua oferta e solta na salva, essa oferta passa a ser do CNPJ. E até que a justiça determine quem é que administra esse CNPJ, esse valor tem que ir para o CNPJ. Então, eu não estou aconselhando ninguém a entrar por esse outro caminho para que vocês não cometam também ilegalidade. Já chega de ilegalidade. Então, assim, seria eu cometer uma ilegalidade porque alguém cometeu contra mim, aí eu saio da posição de vítima e entro na posição de ilegal também. Eu acho que não vale a pena. Diante dessa realidade que nós acabamos de expor, não há legalidade. Ser é mais um delito que se comete. Uma ordem judicial alterando essa realidade, aconselho que ninguém cometa uma ilegalidade para não sair da posição de vítima para a posição de agressor. Cultuem a Deus, adorem a Deus, sirvam a Deus, amem a Deus, e isso é a coisa mais importante do mundo. O resto, resolver-se-á administrativa e juridicamente. Haverá um longo caminho para percorrermos e nós vamos percorrer juntos. Colocamos-nos à disposição dessa liderança que representa os senhores aprovam isso? Colocamos-nos à disposição dessa liderança, dos convencionais, para que nós possamos orientá-los nos próximos passos, ajudá-los, estamos aqui à disposição. Já vou chegar lá. Uma das possibilidades que a lei dá, isso não é estatuto, é a lei, é que toda entidade associativa com 1/5 dos seus membros, pode convocar por si mesmos uma assembleia. E nessa assembleia podem pautar, inclusive, a destituição dos gestores. Mas volto a dizer, é uma longa caminhada, 1/5 do total da membresia tem que convocar essa assembleia, assinar o edital, convocando essa assembleia, e pautar a destituição da gestão. Tá? Mas é uma caminhada que nós vamos orientando de acordo com aquilo que for necessário. Eu penso que as dúvidas principais estão aqui, a gente sempre vai estar à disposição e a gente vai prosseguir essa caminhada conversando juntos. Mas, sobretudo, amados, vamos servir ao Senhor Jesus. Amados, deixa eu colocar assim, o perdão da CIADEP só sai se passar pelo Conselho de Pastores Presidentes e todos aprovarem. O perdão da AD Colombo só sai se passar pela Assembleia Geral e a Assembleia Geral aprovar. É o jurídico que é essa imputação aí do estatuto. Isso aí é um processo crime daí que responde daí para a justiça comum. Meus amados irmãos, quantos os irmãos que estão na direção de trabalho, então que vocês fiquem cientes, certo? Que já foram os dois notificados, o pastor Edil Siqueira também já está ciente, que a partir de hoje, então, ele já não está mais apto a estar na gestão da igreja, está suspenso ministerialmente. Todavia, é fato que a gente sabe que ele não vai cumprir. Isso é fato. Mas, tecnicamente, hoje vocês têm a argumentação, ele não pode chegar na igreja e substituir vocês e ponto final.